Olá meus lindos, olá minhas lindas. Espero que esteja tudo bem convosco. O meu nome é Manuel Lima e sejam muito bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus para vossas vidas. Com esta segunda série do canal, A Essência de Cristo, o que nós queremos trazer verdadeiramente é fazer conhecer como é que é Cristo em essência, como é que é no profundo secreto, onde é que estão as bases da plenitude dele. Amém? Com isso nós queremos conhecer quem é Cristo verdadeiramente e como é que nós, sendo homens, podemos imitá-lo. Daí que veio a segunda série, A Essência de Cristo, conforme orientado por Deus. E para esta terceira mensagem dessa série, o tema é consagração. Um tema muito... Uau! Foi muito lindo. Foi muito lindo mesmo quando o Senhor concedeu. Este tema consagração vem nos remeter a aqueles que querem se separar, aqueles que querem dedicar as suas vidas verdadeiramente àquilo que é fazer a vontade de Deus, àquilo que é cumprir com aquilo que Deus orienta, com aquilo que Deus manda. E não há nada melhor do que se dedicar primeiro a Ele. Você se oferece, Ele toma e usa conforme Ele bem pretende. E é daí que parte a consagração. Consagração é nada mais, nada menos do que você se dedicar totalmente. Bem, mas vamos para a palavra. A palavra de Deus está no livro de Daniel. Daniel capítulo número 1, versículo número 8. Daniel 1, 8. E diz assim a palavra do Senhor. No entanto, Daniel decidiu no coração que não se tornaria impuro com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Assim, pediu permissão ao principal oficial da corte para não consumir essas coisas que o tornariam impuro. Amém. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque foi o Senhor quem declarou a tua palavra e que o Senhor fala conforme o Senhor bem quiser. Faça no nosso meio a tua vontade, Pai, e que tanto eu quanto aqueles que estão a ouvir sejam plenamente edificados, Senhor, para que a tua vontade continue prosperando na nossa vida de forma abundante, Pai, porque nós temos uma só visão, um só foco, um só objetivo: Jesus Cristo e a salvação. Obrigado por tudo, meu Deus. Encha-nos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A palavra aqui vem nos dizer sobre o menino Daniel. O menino Daniel viveu num período de calamidade espiritual lá na terra de Israel, num período marcado pela crescente apostasia, um período marcado por idolatria, adultério e todas essas coisas que Deus detestava, e por causa disso, Deus decidiu que os expulsaria da sua presença. Deus decidiu e deu a ordem que todos fossem afastados da sua cidade. Amém? E então, nesse momento também estava Daniel e seus amigos, que foram levados cativos lá para a terra de Babilônia, onde o rei pediu que fosse trazido à presença dele jovens belos e dotados de conhecimento, para que pudessem servir no palácio do rei. Amém? Então, nesse período, surge o menino Daniel e os seus amigos, os seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse período, aconteceu que o rei determinou que eles teriam a sua porção diária de alimento. No entanto, o alimento que o rei servia já era consagrado a ídolos, era consagrado a outros deuses que não era o seu Deus. E eles, ao chegarem na Babilônia, eles encontraram uma realidade totalmente diferente à realidade que eles viviam, ou que eles já viveram lá na terra de Israel, porque lá só tinha um Deus e lá não havia apostasia.
lá não havia outros deuses a não ser o seu Deus, até o momento em que neles começou a haver essas coisas, de modo que foram expulsos. Mas lá eles viram o que era a apostasia, lá eles notaram o que era a idolatria. E aconteceu que com o menino Daniel e outros jovens também, foi-lhes determinada a sua porção diária para a alimentação. E nessa porção diária, o alimento já era oferecido para ídolos. Por quê? Porque eles comiam da mesa do rei. E o que via da mesa do rei era dado para outros deuses. Amém, até aqui. E então, nesse período, aconteceu que Daniel decidiu no seu coração. Atenção, Daniel decidiu no seu coração que não se tornaria impuro com as iguarias do rei. É aqui onde parte o tema consagração. Daniel decidiu no coração não se tornar impuro com as iguarias do rei. Consagrar, como já falamos, é dedicar-se. Consagrar é oferecer-se, é dar-se para Deus. Dedicar totalmente a tua vida a Ele. E foi isso que Daniel fez. Daniel consagrou-se, Daniel preparou-se, dedicou-se e ofereceu-se para Deus, de modo que, quando surgiu o cativo e quando eles foram levados, e quando estava-lhes estipulado o seu alimento, ele decidiu que não iria fazer isso. E Deus mostrou-lhe misericórdia, porque aquele que lhes controlava também foi bondoso, foi misericordioso com eles, mostrando assim que Deus nos livra até mesmo quando nós estamos decididos a fazer a sua vontade. Mas não para por aí. Por quê? Porque os jovens foram levados com um propósito. Eles foram levados com o específico propósito de servir no palácio do rei. E então, Daniel, ao chegar lá, e os outros jovens depararam-se com uma realidade totalmente diferente. Quando eu digo aqui diferente, eu quero dizer pessoas que não temem, pessoas que não têm um foco, Deus, conforme eles. Aqueles não, eles sim, aqueles não. E por isso estavam em meio a lobos, como que se possa assim dizer. Sem ter pensado em recompensa, Daniel, primeiramente temeu ao Senhor, temeu ao seu Deus, por obedecer aos seus mandamentos. Como assim? É que, primeiramente, Daniel, antes mesmo dele decidir obedecer, antes mesmo dele decidir não se tornar impuro por não comer as iguarias do rei, por saber de onde é que vinham e com o que é que eram feitas, porque havia também animais que os tornavam impuros e eles não podiam comer. E estava tudo na lei deles, na lei mosaica. E Daniel só decidiu isso porque ele também conheceu a lei. Ou seja, quando nós não temos o conhecimento, é impossível nós tomarmos decisões que agradem à vontade de Deus. Ou seja, para nós tomarmos decisões que agradem a Deus, nós precisamos ter conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da lei de Deus, para que assim nós possamos tomar decisões dignas ou que vão de acordo àquilo que Deus pensa, que vão de acordo àquilo que Deus quer. Amém? Amém. Daniel exerceu fé em Deus, de modo que rejeitou o vinho do rei por causa da recompensa melhor que estava por vir. Como assim? Porque melhor toda a recompensa dada aqui na terra, melhor é aquela lá nos céus. O livro de Hebreus, no seu capítulo número 11, ele relata vários heróis da fé. E todos esses heróis da fé, peço embora não receberam a sua recompensa aqui na terra, como Abraão, Isaac e Jacó, mas eles acreditaram naquilo que estava por vir. Eles acreditaram que havia uma cidade na qual eles fariam também morada. E assim também não era diferente no caso de Daniel. Daniel primeiramente temeu a Deus. E segundo, podemos acreditar que ele também
acreditava naquilo que estava por vir. Por quê? Porque você escolher você escolher se abster daquilo que não agrada a Deus para fazer a vontade dele, é porque você tem uma firme convicção de alguma coisa. E essa firme convicção tomou totalmente o coração de Daniel, de modo que ele, de primeira, sem pensar duas vezes, decidiu não me tornar impuro com as iguarias do rei. Amém? Amém. Daniel, ele se humilhou, de modo que ele preferiu ser desonrado. Ele preferiu que... Como é que eu digo isso para vocês? Daniel preferiu ser desonrado por fazer a vontade de Deus do que tomar os alimentos do rei. Daniel preferiu ser gozado. Daniel preferiu que lhe fizessem alguma outra coisa do que ele fazer aquilo que não agradasse à vontade do seu Deus. Amém? Então nós podemos perceber com isso que aquilo que os apóstolos vieram a dizer no livro de Atos, capítulo número 5, versículo número 11. Repito, Atos, capítulo número 5, versículo número 41. Diz assim: Assim, eles saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome de Jesus. E ainda vem acrescentar no livro de Filipenses. Filipenses, aí já encontro, está aqui, Filipenses 1:29. Diz assim: Porque vocês receberam não só o privilégio de crer nele, mas também o de sofrer com ele. Com esses dois versículos, o que é que eu quero dizer? Na visão de Daniel, com aquilo que Daniel estava a fazer, é que a consagração é muito mais profunda do que simplesmente deixar de fazer uma coisa ou outra. É você aceitar as consequências daquilo que você quer. Por quê? Porque para toda ação há uma reação. E se você quer se entregar para Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer fazer aquilo que Paulo disse em Romanos 12:1, portanto, por causa das misericórdias do Senhor, ofereçam-se como um sacrifício vivo, santo e aceitável, oferecendo culto com a vossa mente. Então temos que saber que vai haver consequências. Vai haver pessoas que gostam e vai haver pessoas também que não gostam. Vai haver pessoas que vão aplaudir e vai haver também pessoas que vão ir contra. Amém? E nessa consagração, você está se oferecer totalmente àquele que é o dono da vida, àquele que é o dono da tua esperança, àquele que é o dono da tua e da minha vida. Amém? Então, com isso, o que é que eu quero dizer? É que consagração é muito mais profundo do que simplesmente se abster de alimentos, abster-se de fazer algum tipo de pecado. Não, a consagração é muito mais profunda do que isso. A consagração é uma dedicação total. É você escolher primeiro a vontade dele e depois a tua. É você preferir primeiro, é você se alinhar a tua mente à mente dele. Conforme disse o salmista no Salmos número 34, versículo número 7. Acha no Senhor a mais plena alegria, ele concederá os desejos do teu coração. Mas a primeira parte, acha no Senhor a mais plena alegria. E é isso que Daniel, é isso que os apóstolos, é essa a visão dos profetas, essa foi a visão de Jesus, essa foi a visão de todos aqueles que foram mais do que vencedores na fé. Por quê? Porque antes deles pensarem na sua vontade, eles primeiro mudaram a sua mente. Por quê? Por consagrar-se, por não se conformarem com esse mundo, mas serem transformados pela renovação da sua mente para poderem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Foi por causa disso que
eles foram mais do que vencedores. Por quê? Porque ao mudar a sua mente, eles estão a mudar da sua mente da carne, de forma como eles pensam, para a partir de agora começarem a pensar conforme Deus pensa. E é isso que o salmista vem dizer. Acha no Senhor a mais plena alegria e Ele concederá os desejos do teu coração. Se eu não me aliar à mente dele, é impossível com que eu consiga alguma coisa. Por quê? Porque a minha mente vai estar sempre na carne. E os desejos da carne não têm nada a ver com os desejos do espírito. Eles são contra. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. Amém? Então devemos perceber aqui o seguinte. Quando estamos a nos consagrar, estamos a nos dedicar verdadeiramente, tem que estar consciente de que vai haver consequências. Mas ainda que haja, façamos como os apóstolos, assim como Paulo declarou aos Filipenses, pois vocês foram dignos, vocês receberam o privilégio não só de crer, não só de acreditar, não só de ouvir e obedecer, mas também o de sofrer com Ele. Jesus, aquilo que Ele fez, embora nos leve para a vida eterna, nem todo mundo aceita. E esses que não aceitam serão os primeiros inimigos, serão aqueles que não aprovarão aquilo que nós fazemos. Amém? Então, com isso, temos que perceber que poderemos passar por dificuldades. E as dificuldades são boas, por quê? Porque nos capacitam e nos fazem elevar para níveis de mentalidade superior, porque são as dificuldades que nos fortalecem. Porque é em tempos difíceis que grandes homens, é em tempos difíceis que a fé foi forjada. Amém? Então, devemos perceber com isso que Deus quer. Amém? Então devemos perceber o seguinte, é que quando nos dedicamos plenamente a Deus, é mesmo para Deus, é mesmo para viver a sua vontade, é mesmo para viver de acordo com aquilo que Ele ama. Primeiro devemos focar-nos nele, achar nele a mais plena alegria e só depois é que Ele concede os desejos do nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração está alinhado com o dele. Amém. Então, se não estiver alinhado, é impossível que ele faça alguma coisa. Primeiro tem que alinhar. Depois de alinhar, aí ele pode fazer. E não é sobre recompensa que Daniel fez isso. Não é porque Deus lhe prometeu, não vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, que ele se absteve daquilo que lhe afastava da presença de Deus. Porque ele reconhece que muito melhor do que qualquer recompensa que pode ser dada aqui na terra, melhor é ter a presença de Deus na vida dele. Muito melhor do que tudo quanto ele pode ganhar, mas sem a presença de Deus é como nada. Porque nós estamos aqui na terra, nossa vida é como um vapor d'água que aparece e logo desaparece. Mas em breve virá aquilo que dura para sempre. E se ele não se tiver dedicado o suficiente, se ele não tiver feito obras dignas ou de acordo à vontade dele, então a ele não poderá ser achado digno de participar da herança com ele. Assim também essa mensagem é para mim e para ti. Se nós não nos dedicarmos verdadeiramente a viver a vontade de Deus, é impossível que nós participemos com Ele da sua vida que está por vir. É impossível que nós participemos com Ele da glória que está por vir. Por quê? Porque o sofrimento é leve e momentâneo. Dói, dói mesmo. Olha para Paulo, 5 vezes chicoteado, ficou à deriva um dia e uma noite, foi preso e batido, foi apedrejado, passou por coisas e coisas, porque ele estava também se dedicando, estava se consagrando. Amém? Porque Jesus declarou: felizes sois vós, que são maltratados, são expulsos em sinagogas
por causa do meu nome. Alegrem-se e continuem se alegrando, pois a vossa recompensa é grande nos céus. Ou seja, quando eu e você estamos a ser desonrados por causa de Cristo, nós não estamos a perder, nós estamos a ganhar em Cristo Jesus. Nós estamos a acumular riquezas da qual o ladrão nem a traça alcançam. Nós estamos a acumular aquilo que dura para sempre quando nós nos consagramos, quando nós nos dedicamos, quando nós preferimos não viver mais a vontade da carne, mas sim aquilo de acordo à vontade de Deus. Nós não estamos perdendo para o mundo. Na verdade, o mundo já está perdido há muito tempo. Nós é que fomos salvos e agora procuramos produzir a nossa própria salvação com temor e tremor, assim como Paulo diz em Filipenses 2. Então, por causa das misericórdias do Senhor, nós devemos prestar atenção que já não há mais tempo para viver mais de acordo com a nossa própria vontade. Já não há tempo para ti em fazer aquilo que você gosta. Já não há mais tempo para ti se queres continuar no teu próprio pecado. Não, não há mais tempo. Acabou. A hora é agora. É a hora de se consagrar. É a hora de se dedicar. É a hora de se oferecer como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo e como um sacrifício aceitável. Deixa que Deus use da tua vida para impactar a vida de outras pessoas. Deixa que por o teu intermédio o Evangelho seja espalhado para que a verdadeira vida se manifeste hoje e para sempre. Mas nem é sobre recompensa. Mas se vocês prestarem atenção no início, o rei pediu uma coisa àquele que foi buscar cativo o povo lá em Israel. Pediu jovens de boa aparência, com conhecimento e discernimento com todo tipo de escrita, e para que pudessem servir no palácio. E vocês sabem o que é que Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos depois deles se terem separado, depois deles se terem consagrado? Exatamente aquilo que o rei precisava, mas não só o rei, mas o povo também. Por quê? Porque por intermédio deles, muitíssimos milagres foram realizados naquela terra. Assim como está no livro de Daniel, capítulo número 1, mas no versículo 17. Daniel, no seu capítulo 1, no versículo 17, diz assim: E o verdadeiro Deus deu a estes 4 jovens conhecimento e compreensão de todo tipo de escrita, e também lhes deu sabedoria, e a Daniel recebeu entendimento de todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, por eles se terem dedicado, por eles se terem consagrado, por eles se terem alinhado a vida deles, a vontade deles, à vontade de Deus, agora a felicidade deles estava em fazer a vontade de Deus. E assim aprove a Deus dar-lhe os seus dons, dar-lhes talentos, que ele sabia que iam utilizar. Como? Irmãos, primeira coisa que aconteceu para o nome do Senhor ser exaltado, foi que o rei teve um sonho mau, do qual ele precisava de interpretação, mas ele não contou o sonho a ninguém, mas ele queria que lhe dessem a interpretação. E ele mandou que matassem todos os sacerdotes magos, todos os adivinhos, todos os astrólogos, todos aqueles que interpretavam. Ele mandou que matassem todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mandou matar todos. No entanto, Daniel pediu que fosse levado à presença do rei. E ao ser levado, ele disse ao rei: Rei, eu posso dar mais tempo, eu vou interpretar o seu sonho. E quando ele voltou para casa, lá ele foi lá e falou com os seus amigos e conversaram que falassem com Deus a fim de que Deus mostrasse misericórdia por eles e
desse a interpretação do sonho. E assim aconteceu. Deus deu a interpretação do sonho, aquilo que eles precisavam. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas isso tudo aconteceu porque eles se consagraram. Porque eles se dedicaram, porque eles decidiram não se tornarem puros, porque eles decidiram, porque eles pensaram, melhor é ser desprezado, melhor é passar por sofrimento por causa do meu Deus, do que fazer a vossa vontade, fazer a vontade do mundo. Eu prefiro me abster daquilo que me afasta da presença de Deus. E eu sei que você sabe o que te afasta da presença de Deus. Então, veja o exemplo desses jovens. Abstenha-se da vontade, daquilo que não é da vontade do Senhor. Amém? Ainda podemos ver mais exemplos. Aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aconteceu que o rei mandou que trouxessem todos porque ele erigiu uma torre bem grande com a forma dele. E ele mandou que todo mundo se dobrasse e dobrasse os seus joelhos diante daquela torre. Só que, irmãos, aqueles jovens já se tinham consagrado, de modo que, até mesmo quando lhes deram a ordem para que se dobrassem os seus joelhos diante daquela torre, eles disseram não. Eles negaram fazê-lo, por quê? Porque eles conheciam um Deus que é vivo, santo e todo-poderoso. Eles disseram, o nosso Deus é capaz de nos livrar da tua mão, ó Rei. E ainda que ele não o faça, nós não temos problemas com isso. A confiança desses jovens foi demais. Porque, ainda que Deus os livrasse ou não os livrasse, o mais importante para eles era que estavam temendo a Deus, estavam temendo ao Senhor. E por causa disso eles foram lançados na fornalha. Mas o Senhor estava lá com eles e lhes livrou. Amém? Então aconteceu mais outra vez que Daniel foi pedido a interpretação de um sonho. Por quê? Porque o rei estava perturbado com os seus próprios pensamentos. Pensamentos maus e que era para lhe tirar o reino. Por quê? Porque o rei estava a viver daquilo que não agradava ao Senhor. E quando ele teve o sonho, ele viu que ele seria cortado, ele seria afastado do reino. E assim aconteceu. Daniel interpretou o sonho ao rei. Amém? Daniel interpretou o sonho ao rei de modo que deu ao rei exatamente aquilo que ele precisava. Exatamente aquilo que ele precisava. Tudo porque no princípio, antes mesmo de qualquer recompensa, eles decidiram: quero viver a vontade de Deus, quero fazer aquilo que agrada a Deus. E é isso que nos falta hoje. Convicção e certeza daquilo que nós verdadeiramente queremos. O que é que nós queremos afinal? Devemos ter em mente aquilo que nós queremos, senão nunca vamos atingir nenhum objetivo na nossa vida. E se nossos objetivos só se baseiam naquilo que é aqui na Terra, então pensa bem, porque a vida ainda dura para sempre. A vida é até a eternidade. Amém? A vida é até a eternidade. Então, se tu baseias a tua expectativa somente naquilo que acontece nesta vida que passa como um vapor d'água, pensa bem, acumula para aquilo que dura para sempre, para a vida eterna. Crê no Cristo da salvação, arrepende dos teus pecados, entrega-te a Deus como um sacrifício vivo, santo, 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 aceitável e agradável a Deus. E começa a partir daí a produzir a tua própria salvação com temor e tremor. Como? Fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém? Não é para continuar na mentira, não é para continuar na idolatria, não é para continuar na imoralidade, não é para continuar no adultério, não é para continuar nas obras da carne, não é para continuar na mentira, não é para continuar na hipocrisia. Não, não é sobre falar e não fazer, é sobre fazer aquilo que você fala. Amém? Vamos nos dedicar, nos oferecer
para que Deus tome de nós e faça conosco conforme a sua vontade, melhor do que a nossa e a dele. Amém? Pensem nisso. E Deus vos mostrará o caminho certo a seguir a partir daqui. Este é o tema de hoje. Esta é a palavra de hoje. Consagração. E eu espero que vocês também se dediquem conforme eu, conforme Paulo, conforme Daniel, conforme Hananias, Misael e Azarias e conforme todos os homens da Bíblia que se ofereceram para Deus, cujos nomes são lembrados até ao dia de hoje e guardam grande testemunho. Amém? Eu não sei se a palavra de Deus te impactou, mas a mim impactou. De modo que eu, a partir de hoje, eu escolho me dedicar, ainda que Deus faça ou Deus não faça, mas eu prefiro me dedicar, me entregar. A palavra de Deus vem dizer que Ele revelará a sua glória aqui na terra, de modo que todo mundo seja cheio do conhecimento de Deus. Então vê lá também Deus te use. Aliás, não é vê lá se Deus vai te usar. Deus usa todo mundo que pertence ao seu corpo, o corpo de Cristo. Ele usa cada membro conforme lhe apraz. Se tu és membro do corpo, claramente serás usado pelo dono do corpo, conforme aquilo que ele pretende. Basta se dedicar. E quando eu falo dedicar, eu falo se entregar. Amém? Amém. Eu espero que a palavra de Deus esteja bem rica, bem forte e bem poderosamente guardada nos vossos corações, para que não pequem contra o Senhor. Amém. Sendo assim, vamos orar para terminar. Papai do céu, muito obrigado por mais uma palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor esteve conosco e não nos abandonaste. Muito obrigado porque o Senhor em todos os dias vem nos exortar a fazer a tua vontade. Vens nos exortar a viver do modo que te agrada. Vens nos exortar a seguir o caminho verdadeiro que conduz à vida, que conduz à eternidade e que te agrada. Papai, aqui na terra nós não queremos mais fazer a nossa vontade, mas sim a tua. Nós queremos achar em ti a mais plena alegria, para que assim o Senhor conceda os desejos do nosso próprio coração. Nós queremos achar a alegria em ti, Pai, para que o Senhor nos ensine o que é a verdadeira alegria, para que assim não nos alegremos contigo em fazer a tua vontade. Pai, guia-nos na tua presença e faz em nós a tua vontade. É tudo o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, até o próximo vídeo. Já ficou um pouquinho escuro aqui. Ai, da próxima gravo mais cedo, mas que Deus seja convosco.